Olá a todos, essa é a apresentação do resumo da pesquisa de Centro de Apoio à Escrita Acadêmica em Língua Inglesa nas Universidades dos Estados Unidos, um levantamento de modelos. É o título da pesquisa feita por mim, o aluno Vitor Amaral Córdoba, com o orientador do Avery Sterling Blum. E nessa pesquisa nós vamos introduzir um pouco sobre o que encontramos do que vimos sobre o centro de escrita que temos nos Estados Unidos e como podemos ligar isso com a Universidade de Brasília e outras universidades no Brasil. Então, para a introdução do caso, a gente percebe logo de cara que no Brasil não há a mesma presença do Centro de Apoio à Escrita Acadêmica como há nos Estados Unidos, em universidades maiores, menores, elas são sempre presentes nos Estados Unidos e não se vê tanto disso no Brasil. E acreditamos que a comunidade acadêmica da UNB pode se beneficiar com esses centros pela função que eles trazem, pela capacidade de melhoria de escrita que eles trazem à comunidade acadêmica. Sendo assim, nós fizemos um levantamento de 20 universidades diferentes e essas informações que arrecadamos e que concluímos, elas podem auxiliar para uma proposta de Centro de Apoio à Escrita Acadêmica de Línguas Estrangeiras na UNB. As 20 universidades que nós escolhemos são universidades públicas estadunidenses e com elas podemos ver variações e semelhanças entre os centros para poder compará-los à realidade brasileira e entre a realidade estadunidense. Elas foram divididas em 4 regiões, de tal forma que temos universidades por todo o país e a gente percebeu também que muitas universidades há mais de um centro de escrita, há centros de escrita para graduandos, para bacharéis, de mestrado, doutorados, há diferentes níveis de centros de escrita para diferentes tipos de apoio. Sendo assim, quais foram os pontos que nós encontramos na pesquisa, o que nós tentamos encontrar e dialogar com essa pesquisa? Foram 4 pontos focais principais, que foram os Mission Statements, que são o que nós chamamos no Brasil de MVV, de missão, visão, valor, em que a gente procura saber o que o centro acredita e o que ele busca em sua instituição e o que ele preza no seu ensino. As estruturas organizacionais, que incluem saber como é feita a direção, como é feita a distribuição de membros e como é feito o planejamento para todo o centro de escrita. As metodologias usadas, então, são nos que nós vemos atualmente durante a pandemia, nos 1-para-1 online que nós temos, nos materiais de pesquisa e nos materiais de estudo que os alunos podem encontrar nesses centros de escrita, e os orçamentos, que são os que é o grande quê da questão de como que a universidade consegue manter centros assim, com professores e alunos trabalhando para poder gerar resultados acadêmicos. Começando pelo Mission Statement, algo que vimos perante quase todos os centros de escrita é a presença no Mission Statement de cada um da intenção de incluir todos os membros da comunidade local e internacional, independente do seu passado, independente da sua origem. Então, busca não só incluir pessoas que já são do meio da escrita e da literatura, como temos aqui no Brasil as pessoas de letras, as pessoas de línguas estrangeiras, mas também o que teríamos de matemáticos, geógrafos, pessoas da história, qualquer pessoa que tenha interesse em evoluir a sua escrita acadêmica. Então, é esse o objetivo de inclusão. Seguindo, as estruturas organizacionais, a gente viu por meio do levantamento de dados em que temos aproximadamente 33 membros por centro de escrita e que, na maior parte das vezes, temos uma divisão menor, pode ser entre 5 e 10 pessoas de diretores, geralmente compostos por professores, por ex-alunos da instituição ou pessoas que são ligadas à universidade, e um grupo de tutores que são compostos pelos próprios alunos. Sendo assim, é algo que é autossuficiente e consegue sempre estar presente no meio da comunidade acadêmica, composto por pessoas da comunidade acadêmica. As metodologias, elas buscam não só ajudar o aluno com o problema que ele está tentando resolver, de talvez um texto específico ou um parágrafo específico, mas ensinar o aluno a escrever e a criar por conta própria. Então, eles se baseiam na ideia de que os tutores e os alunos vão trabalhar de forma colaborativa e essa comunicação vai permitir com que o aluno desenvolva uma autonomia intelectual e possa
criar mais textos escritos e consiga desenvolver uma capacidade de escrita mais avançada do que ele chegou antes da tutoria. Os orçamentos. Não são todos os sites que deixam claro a forma de orçamento, não são todos os centros de escrita que deixam claro, mas se percebe que a grande maioria é sustentada por meio de doações de fundos que vemos nos Estados Unidos, como os fundos de veteranos de guerra ou de apoio a universidades, ou pela própria universidade também. Há universidades que bancam por conta própria o seu centro de escrita e vê isso como uma forma de incentivo aos alunos. Então, os membros ativos, eles sempre são mantidos ou por esses fundos de doações, ou instituições, ou pela própria universidade. A análise que nós temos, então, para isso, para esses centros e como poderia se encaixar a UNB, é que a UNB, por ser uma unidade que busca o prestígio internacional e todo ano recebe e envia centenas de alunos por todo o mundo, a UNB buscaria então apoiar, ao invés de ser a língua nativa, línguas estrangeiras, porque permite com que nós fujamos do que temos atualmente, em que pesquisadores estão usando tradutores automáticos ou apenas dando para alguém traduzir e confiando nesse trabalho e poderem começar a, por eles mesmos, escrever textos de alta qualidade em línguas estrangeiras. As estruturas organizacionais e metodologias podem ser adaptadas ao nosso contexto, tanto o contexto atual de pandemia, de ensino à distância, então com encontros online, tanto por espaço que nós temos na UNB, como BCE, como ICC, vários anfiteatros ou até mesmo salas menores para poder prestigiar esse apoio ao centro de escrita. E ele pode ser visto tanto como um projeto de extensão, e sendo visto dessa forma, ele não precisaria de recursos financeiros externos. Ele poderia, assim como em outras universidades, ser mantido pela própria universidade e também fazer parte desse centro acadêmico da UNB. Concluindo, então, a gente percebe que esses centros eles fazem com que a instituição ela consiga cada vez mais se suprir para suas necessidades, então gerar alunos que saibam escrever e saibam melhorar sua escrita acadêmica, o que faz com que eles consigam ensinar os outros alunos e assim gerar um ciclo de crescimento maior, que é o que percebemos nos Estados Unidos para desenvolver escritores influentes e buscamos assim com esses acontecimentos poder trazer eles também para a Universidade de Brasília e poder incluir a UNB no meio dessas instituições que são capazes de gerar grandes escritores. Agradeço a atenção de todos pela apresentação e desejo uma boa semana.